Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, está escrito: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. E então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Veja, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo nesse momento, através desse áudio, que o profeta Ezequiel, ele relata uma visão que ele teve. E em visão, ele estava num vale com numerosos ossos sequíssimos. Ele ouviu a ordem para profetizar ao Espírito, e o Espírito veio sobre aqueles ossos, e aqueles que eram apenas ossos sequíssimos se tornaram um grande exército em extremo. Pois bem, alguém pode pensar: este exército é a igreja. Mas eu digo para você que não tem nada a ver com a igreja. Esses ossos é a nação de Israel. E para comprovar isso, vamos ler o versículo 11. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Veja, é a nação de Israel. Veja que a própria Escritura Sagradas está atestando que essa visão se refere à nação de Israel. Continuando. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Se você acreditar no que está escrito aqui, se eu acreditar no que está escrito aqui, nós temos que afirmar que Deus está falando não da igreja, mas do povo dele que se chama Israel. Igreja é um povo diferente, é outro povo de Deus. Mas aqui, o povo meu, que ele diz, é o povo de Israel. Ele está dizendo: eu vos trarei a terra de Israel. Ou seja, essa palavra é para o povo de Israel disperso entre as nações. Ele continua dizendo: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra. Olha aí, vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e eu fiz, diz o Senhor. E outra vez veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos de teu povo, dizendo: porventura não nos declararás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus:
Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e a das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Ou seja, Deus começa aqui a revelar através do profeta Ezequiel que aquela divisão que começou na época de Roboão, filho de Salomão, a divisão das 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, Judá e Israel, ou Efraim, essa divisão deveria deixar de existir no futuro. Deus está dizendo que ia trazer o povo disperso, o povo que estava na sepultura entre as nações, ia trazer de volta para a terra de Israel. Eles nunca mais se dividiriam mais. Reino do norte e reino do sul seriam um reino só, uma nação só. O versículo 21, diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que por volta do ano, por cerca do ano 700 antes de Cristo, as 10 tribos foram para o cativeiro na Assíria. Por volta do século VI antes de Cristo, o reino do sul, Judá, foi para o cativeiro na Babilônia. Na época de Esdras e Neemias, eles voltaram. Depois veio o Império Medo-Persa, depois veio o Império Grego, o Império Romano, e até hoje estamos vivendo o tempo dos gentios. Até hoje. Israel esteve ali até o ano 70 depois de Cristo, naquelas terras, mesmo estando sob o domínio dos gentios. Mas no ano 70 depois de Cristo houve a grande dispersão. Jerusalém foi destruída, o templo não ficou pedra sobre pedra, e por quase 2 milênios o povo judeu ficou entre os gentios. Mas essa profecia tinha que se cumprir. Eu queria dizer para você que por volta de 1890, um homem chamado Theodor Herzl, austríaco, jornalista, ele teve a visão do sionismo político e ele começou a pregar o sionismo, a volta do povo judeu para a sua terra. E a partir dali então, o finalzinho do século XIX, 1890, 1900, os judeus começaram a retornar para aquela terra que estava sob o Império Otomano. Depois da Primeira Guerra ficou sob o domínio dos ingleses. E por volta do ano 1948, quando se criou as Nações Unidas, então ali se criou o Estado de Israel, e sob a liderança de Davi Ben-Gurion, o povo começou a voltar aos milhares, o povo judeu que estava espalhado pelas nações, mesmo depois do Holocausto, de Hitler ter sido culpado da morte de 6 milhões de judeus. O povo começou a voltar. Os palestinos que ali estavam, os árabes, eles não aceitaram os judeus ali. Houve muitas guerras. 1967 teve, portanto, a Guerra da Independência, onde Israel conquistou Jerusalém novamente. E a cada dia que passa, Israel se fortalece mais e mais judeus voltam para a terra de Israel. A cada ano, mais e mais judeus voltam. Então essa profecia aqui está se cumprindo diante dos nossos olhos. Fizeram, meu amigo, minha amiga, uma medalha na época da criação do sionismo e cunharam nessa medalha este versículo 21 aqui de Ezequiel 37, a partir do eis, né? Disse-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram,
e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. O 22. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Eu não vou ler o resto, mas depois você pode ler até o versículo 28 para terminar o capítulo 37. E aqui está a profecia do que vai acontecer no milênio, depois da volta do Senhor Jesus. Por que é importante essa palavra? Para nós que somos igreja, o cumprimento dessa profecia indica que o arrebatamento está às portas. A qualquer momento Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, porque o palco já está montado. Israel já está se fortalecendo. E Deus vai voltar a tratar com o povo dele. E Deus vai voltar a tratar com o povo de Israel em breve. No princípio das dores e nas dores, Deus haverá de tratar com o povo dele novamente, e no final o remanescente de Israel será salvo. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.